convidado do Perspectiva de hoje é advogado criminalista, membro da coordenação do sistema carcerário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e conselheiro da OAB no Distrito Federal. Ainda é mestre em ciências políticas. Para falar sobre os direitos dos presos, eu recebo aqui o advogado Alexandre Queiroz. Bem-vindo ao Perspectiva. Eu agradeço, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, ao convite. Obrigada pela participação, por enquanto, mas eu queria começar essa entrevista com uma pergunta que talvez fosse uma missão. Qual a atual situação do sistema carcerário brasileiro hoje, baseado aí na sua experiência nesse dia a dia? Eu diria que a situação é alarmante. Como membro da coordenação de acompanhamento do sistema carcerário, eu tive a oportunidade, no ano passado, com os colegas que fazem parte dessa coordenação, de fazer inspeções em várias unidades da federação. E vimos situações realmente que chamam a atenção diante da gravidade do que nós encontramos. Desde a situação do Pará, onde nós encontramos cerca de 700 presos em contêineres, vejam bem, a situação, o clima como no estado como o Pará e presos ainda dentro de contêineres. Encontramos situações como do Piauí, onde mais de 60% dos presos são provisórios. Encontramos também situações como o Paraná, um estado rico, industrializado, onde 1/3 da população carcerária ainda continua em delegacias, sem um mínimo de condições para se continuar dentro daquelas unidades prisionais. Então, veja, a situação realmente é complicada. E, aliado a essa experiência que eu tive pessoalmente, fazendo essas inspeções, como nós agora temos também algumas situações que são, que eu diria que são diferentes, são diferenciadas, como é o caso de Santa Catarina, onde cerca de 63% das pessoas que estão presas trabalham. Agora, isso é uma exceção, como nós temos algumas exceções também em Minas Gerais com as APACs. No geral, o quadro realmente é alarmante. Aliado a essa visão que eu tive em loco, nessas inspeções que nós tivemos, o que comprova essa situação grave que nós temos no sistema prisional, nós poderíamos também pegar os dados do próprio DEPEN, que foram divulgados do ano passado, são o INFOPEN de 2014, que foram divulgados em junho do ano passado, de 2015. Esses dados mostram bem, fazem um retrato da situação que nós temos no nosso país. Nós tínhamos, em junho de 2014, cerca de 608 mil pessoas dentro das unidades prisionais, eu estou falando de penitenciárias, de delegacias, mais cerca de 140 mil em regime domiciliar, e isso que nos coloca, se nós somarmos as duas populações, nos colocava não mais como a quarta população, mas já como a terceira população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, à frente da Rússia. E se nós formos esmiuçar esses dados, eles se tornam ainda mais preocupantes. Nós pegamos cerca de, desse total de população, dessas pessoas presas, cerca de 42%, isso é uma média nacional, são presos provisórios. Ou seja, são pessoas que ainda não têm uma condenação definitiva, estão lá de forma precária presos, porque de alguma forma se entendeu que eles deveriam responder ao processo preso. Mas veja um dado que mostra a distorção do sistema. Desses 42% desses presos, dessas pessoas que estão presas provisoriamente, 40%, ao final do processo, elas são condenadas ou absolvidas, inocentadas, e não, as que são condenadas não são condenadas a uma pena privativa de liberdade. Ou seja, esse Estado que tolheu a liberdade dessas pessoas, ao final do processo, ou as inocenta, ou então as condena a uma pena que não seja privativa de liberdade. Veja, isso o que é que traz para a nossa sociedade? Isso traz um custo social altíssimo, porque se nós pegarmos também outros dados, cerca de 75% das pessoas que estão presas hoje têm entre 18 e 34 anos. Ou seja, são jovens que, como diz a música do Legião Urbana, são o futuro da nação. Então, são jovens que, como é que esses jovens que são justamente o futuro do nosso país vão sair lá de dentro? Por outro lado, tem um custo financeiro altíssimo para a sociedade brasileira. Segundo o próprio DEPEN divulga, esse custo do sistema prisional brasileiro, anualmente, ele beira a casa de 15 bilhões de reais. Em média, cada pessoa que está dentro de um regime fechado, ele custa mais ou menos R$3 mil por mês. Isso eu estou falando só do custo fixo, sem falar de processo, sem falar de outros custos. O custo lá daquela prisão lá dentro. Então, veja bem, tudo isso traz esse custo financeiro, esse custo social para a sociedade. O próprio DEPEN e essa política de encarceramento de massa, essa loucura que nós estamos vivendo no nosso país, o DEPEN faz uma estimativa de que em 2022 nós teríamos cerca de 1 milhão de pessoas presas. E em 2000, se continuarmos nesse ritmo, em 2075
Veja bem, a cada 10 brasileiros, um estaria preso. Então, é lógico que o país, nós já temos um problema atualmente de econômico, e nenhum país tem condições de sustentar uma equação dessa de a cada 10 pessoas da população, uma esteja presa. Algo precisa ser mudado. Doutora, a gente tem as audiências de custódia agora, né, sendo implementadas, pelo menos nos tribunais de justiça, já foram implementados em todos neste ano de 2015. A Justiça Federal também está se enquadrando nesse sistema. Isso ajuda a reduzir esse número, essa superlotação que é tão evidente no sistema? Essa é uma das poucas boas notícias que nós temos atualmente. Realmente, a audiência de custódia já está trazendo alguns efeitos benéficos ao sistema. Segundo dados que foram divulgados no fim do ano passado pelo próprio CNJ, cerca de 15 mil pessoas, que estavam presas, porque o próprio judiciário verificou isso, indevidamente foram libertadas. Ou seja, não passaram a responder o processo em liberdade. E esses dados também mostram que foram feitos em todo o país, embora ainda seja um pouco embrionário, porque alguns estados, São Paulo começou mais cedo, em fevereiro, mas, por exemplo, aqui no Distrito Federal nós só foi implementada a audiência de custódia em outubro. Então ainda precisa ser melhores apurados. Mas, apenas, segundo o próprio CNJ, apenas 4% dessas pessoas que foram presas e foram liberadas na audiência de custódia voltaram a ser presas. Então, um número muito baixo, que mostra realmente que, pelo menos, está se vindo até como uma forma de digamos assim, uma demonstração. A pessoa é presa, sofre, principalmente quando não tem uma personalidade voltada para o crime, que é justamente onde a audiência de custódia tem que trabalhar mais forte, é aquela prisão desnecessária. Uhum. Então, essas pessoas que realmente não deveriam estar presas estão tendo essa segunda oportunidade, e veja, apenas 4%, segundo dados do CNJ, não estão aproveitando. Então ainda tem esse mérito também da audiência de custódia. É importante, sim, que ela seja feita com responsabilidade, sejam implementadas as centrais de alternativas penais, para que haja, quando for o caso, ao monitoramento dessas pessoas que são soltas, haja uma assistência social, porque muitas vezes essas pessoas que são presas por pequenos delitos de menor potencial ofensivo até, essas pessoas acabam sem o mínimo de condição de voltar ao convívio em sociedade. Então é preciso que haja um acompanhamento social com a família também, para poder garantir que essas pessoas não voltem a delinquir. Só para finalizar em relação à audiência de custódia, é importante destacar que o grande mérito dela é a humanização do sistema, porque o que acontecia até então? Aqui no Brasil, ao contrário de em vários outros países, a pessoa que era presa em flagrante, ela não era apresentada ao juiz. O juiz analisava a prisão, a legalidade, a necessidade e eventuais abusos por parte do agente público que foi responsável pela prisão, analisando um simples pedaço de papel. Agora é diferente. O preso, a pessoa que está presa é apresentada ao magistrado. Fica frente a frente. Na frente do magistrado, na presença de um promotor e na presença de um advogado. Então é possível que naquele momento se verifique a necessidade, a legalidade e, como eu já falei, eventuais abusos praticados por os agentes públicos. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. A gente vai para o intervalo, só peço um minutinho para a senhora. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, e hoje eu converso com o advogado Alexandre Queiroz, que conversa com a gente a respeito do direito dos presos e do sistema carcerário. O senhor acabou falando aí no último bloco da audiência de custódia, né? E em que pé está a implantação da audiência de custódia, não só nas capitais, mas no interior do Brasil como um todo? No ano passado, o que nós verificamos é que todos os tribunais de justiça acabaram implementando as audiências de custódia, mas basicamente ficou restrito às capitais. Então, a intenção, pelo menos agora, nós temos uma resolução agora do CNJ, que foi publicada agora no dia 8 de janeiro e entra em vigor agora no dia 1º de fevereiro. Ela estipula um prazo de 90 dias para que sejam implementadas as audiências custódias em todos os tribunais de justiça e em todos os tribunais regionais federais. Então, a intenção é que, ao longo deste ano, realmente é lógico que existem alguns estados que têm uma maior dificuldade por conta da extensão territorial, questões de recursos, mas a intenção é que, dentro desse prazo, seja implementado de uma forma não apenas nas capitais, mas de uma forma geral dentro de todos os estados. Superlotação não acontece só por isso, né? Pelo preso que é detido ali e vai ser liberado logo depois, porque vai ser confirmado que ele não tinha nenhuma participação naquilo ou podia estar em liberdade, mas ajuda a superlotar esses presos que são presos sem uma audiência de custódia, né? Necessariamente. E que
Que situação que está a superlotação no Brasil hoje? Porque me parece que há muito mais presos em todos os locais do que vagas no sistema prisional. Isso, infelizmente é uma realidade, isso é uma regra, nós temos algumas exceções, mas em regra o quadro é de superlotação do nosso sistema. Isso é fruto dessa política de encarceramento em massa. Veja, eu tenho até defendido dentro da OAB um discurso pragmático, um discurso no sentido de que quando nós defendemos que a prisão no país deve ser vista como sob uma ótica de não de uma necessidade, de uma imposição, mas sim quando realmente for necessário para aqueles casos, porque o que acontece hoje no nosso país é que a prisão se tornou uma regra, quando na verdade ela é uma exceção, sobretudo quando ela se trata de um preso provisório. É necessário que a população brasileira, e para nós podermos caminhar nesse sentido, é preciso que a população, de uma forma geral, entenda todo o mal que a prisão traz para a sociedade como um todo, como eu já falei, do custo social, do custo financeiro. E o que nós defendemos é assim, a prisão tem que continuar acontecendo. Eu não sou a favor da abolição da prisão. Eu não sou abolicionista, eu sou da linha do minimalismo penal. Então, acho que a prisão tem que continuar sim, mas nós temos que escolher melhor quais são os casos, quais são os crimes, quais são as pessoas que realmente têm que ser presas. Sob pena de nós tornarmos uma regra como atualmente é, e ela continuar com esse custo financeiro e esse custo social. A população, nossa sociedade precisa rever melhor essa questão, porque a superlotação carcerária, ela acaba acarretando, e ela, na verdade, ela é a raiz de todo o problema, inviabilizando a introdução de políticas públicas dentro das unidades prisionais. Porque, veja, a função da pena, enquanto no seu cumprimento, ela tem uma função retributiva de fazer com que a pessoa pague, vamos dizer assim, mais popularmente conhecida, por aquele crime que praticou, mas também visa fazer com que aquela pessoa possa voltar, seja reintegrada ao convívio social. E o que nós temos hoje, por conta de todo esse quadro alarmante, como nós já narramos aqui, é que, na verdade, ela não cumpre nenhum outro ponto. E principalmente na questão da reintegração. A pessoa, e como popularmente também conhecido, que as prisões brasileiras acabam sendo a universidade do crime. Justamente por conta disso, porque você não consegue implementar essas políticas públicas, você não consegue ter uma assistência jurídica decente dentro das unidades prisionais, você não consegue ter visitas da família, seja lá de quem for, você não consegue ter uma assistência à saúde, você não consegue ter uma assistência social lá dentro. Então você acaba simplesmente sendo um depósito de pessoas que não têm uma alimentação decente. Não estou aqui defendendo que tem que ter um prato especial, mas um mínimo decente para um ser humano, e acaba essa pessoa ficando presa, sendo maltratada durante todo o período que está lá recolhida, e sai de lá revoltada com a sociedade que está aqui fora. E aí o que acaba? Nós temos esse custo financeiro, como eu já falei, nós pagamos para essa pessoa ficar lá, para ela sai pior do que entrou e vir para aqui para fora para fazer o quê? Porque ela não tem nenhuma perspectiva para cometer outro delito para voltar para dentro de novo. Então nós ficamos nesse ciclo vicioso. Doutor, por que a sociedade tem tanta dificuldade de aceitar o não encarceramento do preso no Brasil? Visto que a superlotação causa esse mal todo aí e volta para a sociedade depois. Por que é tão difícil hoje para o brasileiro médio aceitar que o não encarceramento não deixa de ser uma punição, que podem existir penas alternativas cabíveis? Além de essas penas alternativas, que, como eu já falei, diga-se de passagem, seriam muito mais baratas e teriam um retorno muito maior para a sociedade, porque nós poderíamos trabalhar também, inclusive, com obras públicas. Porque a intenção não é simplesmente... veja, a não prisão não significa impunidade. Não prender uma pessoa não significa impunidade. Significa que ela pode ser punida e deve ser punida, como em outros países, de uma forma alternativa. Nós podemos fazer com que essa pessoa trabalhe no órgão público, e o trabalho, se ela não for presa, não for para dentro da unidade prisional e ficar aqui fora e for obrigada a trabalhar, ela pode, inclusive, ressarcir a vítima daquele dano que ela causou, ela pode estar contribuindo para a economia do país e pode, logicamente, não estará dentro desse sistema totalmente falido, saindo pior do que entrou. Então, a importância do trabalho, ela é enorme dentro dessa forma como colocado dentro do que já foi colocado aqui. Que tipo de garantias constitucionais previstas e de direitos humanos o preso fica cerceado quando ele está numa prisão que está superlotada e que não atende o que deve ser atendido, assistido a um preso? Ele fica, o que é assegurado ele. E, na verdade, o trabalho não é um direito, é uma obrigação, se tratando de preso definitivo. Ele é facultativo ao preso provisório. Então, ele fica cerceado do trabalho, de uma assistência à saúde, de uma assistência jurídica,
de uma assistência, até questões mínimas de higiene. Eu não estou aqui defendendo, e isso é importante que se destaque, que o preso tem que, com a pessoa que cometeu um ilícito, deve ir para um hotel 5 estrelas. Não. É que ele seja penalizado, quando for o caso dele ser preso realmente, seja penalizado, mas que seja respeitado, dê o mínimo de condições que um ser humano precisa para que, até para cumprir, para pagar por aquele erro que ele cometeu. A quem ele recorre quando o preso se encontra numa situação dessa, por exemplo? Se ele não tiver um advogado ali pessoal, defensor público, quem é que ajuda o preso em determinado momento quando está cerceado desses direitos? Veja, hoje nós temos tanto uma atuação muito forte, pelo menos aqui no Distrito Federal e em outras unidades da Federação, os juízes de execuções penais têm obrigação de comparecer de forma, sempre de forma rotineira dentro das unidades prisionais para fiscalizar os membros do Ministério Público que trabalham na execução penal. A OAB hoje, através dessa coordenação do sistema carcerário e também através das comissões locais, das seccionais, também tem o dever de fazer isso, seja através das comissões de direitos humanos, seja como aqui no Distrito Federal, através das comissões de ciências criminais e segurança pública. Nós temos hoje também alguns coletivos, como se chama, que fazem também frequentam, e aí eu ultimamente participei de uma reunião no DEPEN com o diretor-geral, onde está se pretendendo fazer um protocolo para unificar esses procedimentos, inclusive para que essas inspeções sejam feitas de forma conjunta. E esses protocolos deveriam ser seguidos até para fins de posteriormente serem catalogados e servirem de estudos. Tá ótimo, doutor. A gente vai para o intervalo, a gente volta com esse assunto no próximo bloco. Só um minuto. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, hoje o convidado é o advogado Alexandre Queiroz, que conversa conosco a respeito do sistema carcerário. Doutor, em relação à família dos presos, porque quando a gente pensa em preso, a gente não pode esquecer que existe uma família. Se não existe mulher e filhos, existem a mãe, o pai e os ascendentes. Quais são os direitos dessa família? Eles têm direito à visitação? Quais são os direitos assegurados pela lei? Inclusive uma garantia constitucional da pessoa que está presa de ter assistência da família. Essa assistência, logicamente, é uma assistência afetiva, uma assistência até financeira da própria família, e é importante que a família se faça presente dentro do sistema prisional, porque além de fiscalizar eventuais abusos que sejam cometidos dentro da unidade prisional, porque ela está em contato com o seu ente familiar e fica sabendo de alguns problemas que possam ocorrer lá dentro, é importante porque ela acaba ajudando para distensionar o sistema, porque ela evita que a pessoa que está presa faça do cárcere o seu mundo. Então, a partir do momento que você consegue fazer com que haja essas visitações, e quanto mais melhor, você faz com que a pessoa que está lá recolhida, está detida, está presa, ela continue obtendo informações do mundo exterior e procure se comportar melhor na perspectiva de sair mais rápido para voltar ao convívio com a família. Em relação também, me permita só finalizar, também tem a questão do auxílio reclusão. Exato, isso que eu queria perguntar. Sempre objeto de muita controvérsia e de revolta até por parte da população. Diz, a pessoa está presa e ainda recebe, a família ainda recebe, ele é preso. Na verdade, é preciso esclarecer que só recebe o auxílio reclusão, é preciso que a pessoa que está presa, ela seja, antes de ter sido presa, ela tenha sido contribuinte, tenha contribuído para o INSS, ou seja, não é todo familiar de preso que recebe, ele tinha que ser um contribuinte do INSS e tem que mostrar necessidade. Não adianta também, por exemplo, uma pessoa que tem muito mais condições financeiras, querer a família receber esse auxílio reclusão. Só recebe se o preso era contribuinte e também se a família mostrar realmente a necessidade de receber aquele auxílio reclusão. E por quanto tempo esse auxílio é concedido? Durante o prazo em que a pessoa está presa, seja no regime fechado ou no regime semiaberto. Porque aí mostra justamente que ela estaria, em tese, impossibilitada de trabalhar e de sustentar a família. O preso pode receber visitas de parentes, mas também pode receber de amigos? Como é que fica a questão da visitação? Geralmente, em relação aos amigos, é necessário que, como a família também, que haja um cadastramento, aí vão verificar todo o histórico da pessoa que está pedindo para verificar que quer fazer aquela visita. Mas é importante também, na linha que eu já disse, ainda que seja também de familiar ou dos amigos, que um amigo também tenha acesso à pessoa que está presa. E muitas vezes, principalmente quando às vezes temos presos de outras unidades da federação,
que estão aqui presos no Distrito Federal ou vice-versa, é importante que seja quem for. Se não tiver família, que se algum amigo possa sim visitá-lo, justamente naquela perspectiva de que a pessoa possa ter essa comunicação com o mundo exterior. Revista de parentes deve respeitar algum limite? É o que nós defendemos, inclusive, na Ordem dos Advogados do Brasil, porque, veja, o familiar, ele não pode, como eu já falei, não pode ser visto como, infelizmente, em algumas unidades prisionais, é visto como um problema. Tem que ser visto como alguém que vai ajudar, como eu já falei, a distensionar o sistema. E às vezes parece que ele é condenado junto com o preso, né, pela sociedade. Exatamente. Tem algo que nós estamos aqui condenando, me desculpa a palavra, aqui no Distrito Federal, veja, que é as unidades, as pessoas, os familiares que vão visitar seus entes que estão presos, eles vão todos de branco. São obrigados a irem de branco. Branco é a cor da roupa que a pessoa que está presa, que usa dentro das unidades prisionais. Então nós estamos pedindo uma modificação nesse sentido, porque é uma forma de você fazer com que a pessoa passe por um constrangimento. Nós fizemos agora no final do ano, em dezembro, aqui no Distrito Federal, o Natal na Colmeia, que é a penitenciária feminina. E era voltado justamente para as crianças, os filhos das mulheres que estavam presas. E era uma coisa realmente, eu diria até revoltante. A gente vê crianças, meninos e meninas de 2, 3, 4, até de colo, tendo que usar roupas brancas para poder visitar sua mãe. Então, o que nós estamos pedindo, o que já acontece em outras unidades da Federação, que os presos ou recebam um uniforme da unidade prisional, ou se colocam a cor para os presos, mas que não se obrigue aos familiares a usar a mesma roupa da mesma cor do preso. Progressão de regime, ela é importante para a reinserção do preso na sociedade? Sim, o Brasil adotou este modelo, que eu vejo que é acertado, porque é uma forma de você fomentar a pessoa que está presa a responsabilidade e o direito dela poder vir a progredir de regime. Então, quando você estabelece a progressão de regime, você está estimulando a pessoa que se comporte da melhor forma dentro da unidade prisional, porque se ela não cumprir as determinações que tem lá dentro, logicamente tem que ser dentro da razoabilidade, tem que ser, não pode ser nenhuma determinação que haja um abuso, mas ela cumprindo aquelas determinações, ela sabe que com o passar do tempo ela vai progredir de regime e vai poder sair antes do cumprimento total da pena, logicamente, tendo um acompanhamento, se sair antes, tendo um acompanhamento e verificando alguns requisitos para que ela possa ter um livramento condicional e possa sair um pouco antes do cumprimento total da pena. Doutor, para a gente encerrar a nossa conversa aqui no Perspectiva hoje, eu gostaria que o senhor explicasse melhor e falasse o que ainda falta para o brasileiro aceitar melhor essas penas alternativas, tanto a progressão de regime como a política de desencarceramento, que evita a superlotação, dá acesso ao preso à reinserção na sociedade. O que falta para o brasileiro aceitar mais isso? O que deve ser feito? Uma conscientização? Isso, eu acredito, eu atribuo isso, essa política de encarceramento de massa que nós vivenciamos no nosso país, a uma questão cultural e também uma questão de desinformação. E daí a importância da mídia, o papel importante que a mídia tem neste assunto. Porque é importante que a população saiba, porque quando eu participo de alguns debates, de algumas palestras, e principalmente onde as pessoas que não atuam na área do direito, e nós passamos esses dados, esse custo financeiro, esse custo social, as pessoas se assombram. E principalmente quando nós mostramos que o mais importante, nós estamos tendo todo esse custo, e não está se revertendo em nenhum benefício para a sociedade brasileira. E isso é que precisa que é importante que seja informado para a população. Porque se dissesse, não, nós estamos tendo esse custo, mas está havendo está diminuindo a violência no país, os índices de criminalidade estão baixando. Mas não é isso que está acontecendo. O Brasil, para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, foi o segundo país que mais prendeu no mundo. E veja, eu duvido que alguém se sinta mais seguro em sair das ruas brasileiras do que há 5 anos atrás. Então, o que nós precisamos entender é, do jeito que está bom? Está melhorando? Não. Então, nós precisamos mudar essa política. Mudar não significa, como eu já falei, simplesmente não prender mais ninguém. Nós precisamos reavaliar o que é que precisa melhorar. E eu diria que seria naquele sentido. Analisar melhor quem é que realmente deve ser preso, analisar melhor as prisões no Brasil, quem é que realmente deve ser preso e quais são as alternativas à prisão. E aí, a partir daí, nós estabelecermos a melhor forma de nós punirmos as pessoas que cometeram seus erros. Ótimo, doutor. Obrigada pela participação aqui no Perspectiva. Hoje eu conversei com o Alexandre Queiroz, que é advogado criminalista, e conversou com a gente a respeito do sistema carcerário brasileiro. Obrigado pela participação. Muito obrigado. O Perspectiva está chegando ao fim. Até o próximo programa.